texto bem conhecido de todos os irmãos que estão aqui nesta noite. Vamos citar de cor o verso 3, João 14, 1 e 2 e 3. Quando chegar no 3 eu vou citar com toda a igreja junto. Eu li outro texto e agora estou procurando esse. Vamos lá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas o quê? Morada. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. Agora toda a igreja. E vamos ler o texto 3 mais forte, está muito fraquinho, tem muita gente aqui, bem bonito, bem alto. 1, 2, 3. E quando outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quanto tem essa esperança? Essa não morre, o que nasce no dia da salvação. O irmão acabou de dizer, né? Acabou de ser crente, já foi acolhido. Quando a pessoa aceita Jesus, uma das primeiras coisas que o anjo faz é escrever o nome dele no livro da... Até porque a Bíblia diz em Apocalipse 20, 15. Quem não foi achado escrito nesse livro foi lançado no lago de fogo. Então, essa esperança nasce exatamente quando a pessoa conhece Jesus. Porque aqui... acabamos de a coreografia falar, somos peregrinos, estamos peregrinando. Podemos ter coisas da terra, podemos, casa bonita, tem crente que tem casa de 1 milhão, 1,5 milhão, não há problema. Pode ter carro bonito, pode trocar de carro, pode ter vestido bonito, pode ter sapato caro, pode ter tudo isso que você pode imaginar de ter. Mas isso são coisas para aqui. Aqui. Para gozar enquanto nós estiver aqui. Mas dentro do mundo espiritual, o crente tem uma esperança, que a hora que ele fechar os olhinhos, ou se Jesus voltar, tem um lugar preparado para ele. Não é 144 mil, é muitas moradas. A minha está preparada, a sua está preparada. Tem lugar para outros que ainda vão aceitar Jesus. Tem lugar, é infinito. O lugar não tem espaço reservado. Não, só cabe 500 mil pessoas. Ali tem lugar para todo. E Jesus, nesse texto aqui, ele está dando uma palavra diretamente aos seus discípulos. Porque esse momento foi um dos últimos momentos de Jesus com os seus discípulos. E esse contexto está carregado de algumas verdades que ele disse. E eles ficaram muito preocupados, porque a esperança dos discípulos não era uma esperança que Jesus veio na terra morrer, ressuscitar e ir embora para o céu, não. Eles estavam esperando Jesus como libertador. O capítulo 13, versículo 1 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Ele disse: olha, a minha hora está chegando. Eu não vim estabelecer um reino físico. Eu não vim estabelecer um reino de líderes, rei, vice-rei, rainha. Não. Eu vim estabelecer um reino espiritual. E o discípulo não entendeu isso. E era mais ou menos 3 anos, 3,5 juntos. Um período curto. Bem curto se considerar que um filósofo ao pé de Gamaliel, Hilel, Platão e outros grandes filósofos, eles ficaram 20 anos aprendendo. E aqui foi um espaço curto, mas foi um espaço que eles aprenderam coisa que depois da morte de Jesus, eles foram entender tudo aquilo que Jesus passou para ele. E nesse contexto aqui que está carregado de coisas pesadas, primeiro, Jesus disse que o tempo dele estava terminando. Um olhou para o outro, certamente. Ei, irmão Beto,
Para que nós deixamos a nossa pescaria? Deixamos todo o nosso investimento para seguir esse mestre, esse tal de Jesus de Nazaré, e agora ele disse que vai embora. Nossa esperança, ó, achamos que era um libertador, que ia libertar Israel do povo romano. Ele disse que vai embora. Lá nos murmúrios, lá nos bastidores, havia um questionamento. E quando ele estava bastante preocupado, ele disse, eles não entendiam isso. Jesus disse outra verdade. Olha, são mais ou menos 3 anos e meio, e eu tenho que dizer umas coisinhas pesadas para vocês. Algumas pendências foram ficando e foram sendo empurradas com a barriga, mas agora eu vou dizer, é coisa pesada. Primeiro, eu vou embora daqui. Meu tempo aqui está encerrando. A nossa amizade está acabando. A minha missão terminou. A segunda coisa que eu vou dizer é que aqui entre vocês tem um que vai me trair. Eram 12. Nenhum deles desconfiava disso. Nenhum deles imaginava que fosse o homem que Jesus indicaria. Quando Jesus falou que um daqueles ia trair ele, o Pedro, sempre afoito, já ficou todo preocupado. Quem é, Senhor? Porventura está aqui? Não é um dos nossos, não pode ser. Aí Pedro fez sinal para João que era mais chegado a Jesus, perguntar se ele estaria ali, se era de fato um dos 12. Jesus disse para João, é aquele que eu pegar o pão molhado, o bocado de pão molhado e der para ele. Jesus se prontificou, molhou o pão e deu para Judas. Imagina que climão não ficou naqueles 12 discípulos. Que clima não ficou. Meu Deus, o nosso irmão em Cristo, o nosso tesoureiro, o nosso homem de confiança, fazer um papel desse? Não pode. E a Bíblia diz que de repente ele se retirou-se, que o diabo entrou no coração dele, ali não tinha mais ambiente para ele. Ele se retirou e foi embora. Imagina, irmãos, o clima que ficou nessa reunião, nesse culto. E era um culto de Santa Ceia ainda. Bom, Nilton, era um culto de Santa Ceia. E Jesus dizendo que ia embora, irmão Jefferson. E agora tem um traidor. Imagina que clima não ficou. Depois que o clima estava bem lá para baixo, sai, tem mais uma pouca, filhinhos, a minha hora chegou, vou embora. Aí Pedro disse assim, para onde tu vai? Porque eu não estou sabendo. Aí Jesus falou para ele, não, contigo eu vou até a morte, não tem, eu sou teu amigo. Jesus, sou homem. Tu é muito afoito, tu é imaturo. Antes que o galo cante, tu já tem me negado 3 vezes. Parece que ali acabou tudo. Parece que ali acabou o discípulo. Se você imaginar, pela ótica do mundo que nós vivemos, acabou a igrejinha de Jesus, fechou. Por quê? Ele vai embora. Declarou 2 vezes. Um traiu, o outro vai negar. Jesus olha assim para eles e viu todo mundo preocupado, certamente a maioria de cabeça baixa. Para que eu deixei meu barquinho para seguir esse homem? O que adiantou para mim agora eu seguir esse Jesus? Já não teve questionamento para a gente assim na vida? A gente já não passou luta? Que a gente pega perguntando, por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que viver essa experiência tão amarga? Se eu sou uma pessoa correta, como dizia Jó, né? O Jó reclamava, chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento. E o clima ficou tenso, sisudo. A esperança foi embora. A tristeza tomou conta deles. E agora o que fazer? E aí? Eu creio que Jesus, muito calmo, ele era Deus.
deixou eles bastante pensar. Sei, olhe para cá, olhe para mim. Olharam para ele. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há uma esperança para quem confia em Deus. Jesus disse: não tem nada perdido. O que eu acabei de dizer tinha que ser dito. Não podia ser antes nem depois. Se eu dissesse bem no começo, vocês se eu dissesse no meio, lá para 1 ano e meio, vocês não estão preparados para ouvir. Mas agora, vocês já estão maduros o suficiente para ouvir o que eu disse. Não acabou nada, não morreu nada. A esperança não acabou. Vai continuar, eu vou embora. Mas vocês vão continuar a missão que eu comecei aqui na terra. Crente em Jesus Cristo que estão aqui nessa noite. Quem tem Jesus tem uma esperança. Não se entrega. Não baixe a cabeça, não desanime, não volte atrás, não reclame, porque você tem a presença de Deus na sua vida. Até porque essas experiências é aquele vento que dá na árvore, né? Quando você vê uma árvore como a embaúva, ela é alta, muito alta, e ela não tem muita raiz profundo, mas ela tem para o lado, e ela balança. O vento é forte, tão forte que ela vai lá embaixo. Uma bananeira cai com qualquer ventinho. Agora a palmeira, a embaúva, outras árvores, elas são muito enraizadas. Mesmo vindo o vento forte, quando Jesus estava atravessando o mar, a Bíblia diz que o vento era contrário. Mas quem estava no barco? Jesus. Jesus estando no nosso barco, pode ter vento contrário, pode ter doença, pode ter coisa amarga da vida, mas a esperança não pode morrer. Jesus disse: olhe para cá, não parou por aqui. Sim, eu vou embora, eu vou fazer algumas coisas que preciso dizer para vocês. Primeiro, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Aí diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Quem vai preparar isso sou eu. Ei, eu tenho certeza que essas moradas já estão preparadas. Eu tenho certeza que essa ideia de arrebatamento está cada vez mais madura. Já amadureceu na mente de muita gente. Até porque se Jesus não voltar em 10 anos, muitos que estão sentados aqui já vão. Talvez eu já esteja por lá, né? Mas a esperança é viva. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não é uma morada, não é morada limitada, é muita. E quando eu for e vos preparar lugar, eu vou voltar. Vai voltar para fazer o quê? Para nos buscar. Como ele vai nos buscar? No arrebatamento da igreja. Aleluia. Pode dar aleluia, porque isso é bonito. Um arrebatamento. A igreja está caminhando para essa finalidade. Nunca vi um mundo de tanto. O pastor irmão Jamir pregou a outro culto de Santa Ceia uma mensagem muito atual, uma mensagem que chamou a atenção de muita gente. Muitas coisas estão querendo abafar, abalar, parar a marcha da igreja. Mas em nome de Jesus não vai parar, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a marcha da igreja. A igreja marcha, a igreja caminha, porque tem uma esperança do arrebatamento. Pode ser agora, pode ser hoje, pode ser que nós não amanheçamos, né? Porque a Bíblia diz que é não abrir e fechar não dá tempo para nada. Não dá tempo de pedir perdão para alguém. Ontem eu estava em casa, eu fiquei bastante preocupado. Tem um homem em Joinville que não gosta de mim, não sei porquê. Irmão Claudio, eu fui pedir perdão para ele, não aceitou. Fiquei triste, essa. Era um desviado, um homem que aceitou Jesus, teve uma conversão muito grande. Irmão Jamir, quando cheguei na casa desse homem, ele ficou tão incomodado. Ele ficou tão incomodado, irmão Davi,
que parece que chegou a pessoa mais ruim da vida ali. Ele não quis lhe perdoar. E ontem recebi uma mensagem. Fulano de tal partiu para a eternidade com os 2 pés cortados por causa de diabetes. E lá dentro a irmã Normélia ainda perguntou para mim, será que ele se acertou? Eu disse, não sei. Eu fiz a minha parte. Consciência está limpa. Trabalhamos muito tempo. Para onde foi? Não sei. Mas a minha parte. Se você tiver algo contra alguém aqui nessa noite, não vá para casa sem dar um abraço e pedir perdão. Jesus pode voltar aqui nesta noite. Aleluia. A Bíblia diz que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, né? Porque a Bíblia diz, 2 coisas a Bíblia diz do salvo. Diz para o salvo que já morreu e diz para o salvo que é vivo. Para o salvo que já morreu, ele foi sepultado com a esperança. Morrer em Cristo. E a Bíblia diz que na hora do arrebatamento, eles vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os vivos, seremos transformados. Mas lá em cima nós vamos se encontrar todos juntos. Já pensou? Quantas pessoas já morreram em Cristo? Quantas pessoas estão no cemitério? Camboriú já não tem mais lugar nem para enterrar morto. Por enquanto eu faço sepultamento, já está lá. O último que eu fiz agora choveu, botaram na água mesmo. Jogaram barra ali. Porque é um cemitério muito mal localizado, né? Quantas pessoas morreram em Cristo, mas morreram com a esperança, e eles estão lá em cima conscientes que um dia Jesus vem buscar eles aqui. Aqueles que morreram vão ressuscitar em Cristo, e nós vamos ser transformados num abrir e fechar de olho. E a Bíblia diz, consolai-vos com essa esperança. É um mistério que não foi revelado, mas agora já é revelado. Agora nós sabemos que Jesus vai voltar. Não sei se hoje, se amanhã. Já se questionou muito isso, né? Vai voltar, já voltou. Alguns já deu data. Mas Jesus foi bem específico quando diz, o dia e a hora ninguém sabe, somente o Pai. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que Ele vai voltar. Você tem essa esperança? Não tem nada te amarrando, não tem nada te impedindo, não tem nada tirando o foco da sua fé, porque, irmão, essa é uma coisa que a gente tem que estar sempre lembrando. Nós somos tão focados aqui, a gente é tão focado aqui nesse planeta Terra, porque aqui é bom para viver. Quem não quer viver? Quem não é gostoso quando chega na garagem um carro zero? Ou chega num apartamento brilhando assim, né, irmão Léo? Chegar num apartamento zerinho assim, né? Entrar dentro, oh, que beleza que é. Tudo, nós não fomos preparados para morrer, para viver aqui. Mas a morte trouxe alguns transtornos, porém, Deus preparou algo melhor para nós. A igreja que está aqui nesta noite, a igreja de Cristo, que tem essa esperança, tem essa fé, vamos em frente. O mundo vai ficar pior, não vai ficar melhor. Muda prefeito, muda presidente, muda governador, o mundo vai de mal a pior. Agora o crente tem essa esperança, e ele não perdeu essa esperança, porque um dia Jesus vai voltar. Vamos ficar de pé. Já quem me conhece sabe que a minha mensagem é pequena, né? 401 da nossa harpa, Lá maior para nós. Vamos cantar? Vamos cantar com alegria, para ficar bem viva essa esperança, né? Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já desse mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Jesus voltará. Cristão, acorda, sua ida é certa, breve Jesus voltará.
Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Nós vamos continuar, mas eu esqueci de uma coisa. Fica tão focado.